sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Tô Pronta. E hoje o episódio é com uma convidada especial, a nossa edição Natal. Eu ainda não dei um nome para esse episódio, talvez no final a gente decida juntas qual o melhor nome. Então eu convidei a Ketterly, mais conhecida como Cat, para hoje falar sobre um assunto que é muito bacana, realmente pro Natal, final de ano, mas que eu acredito que vai abrir os teus olhos para uma coisa muito maior. Então vou pedir para ela se apresentar, contar um pouquinho pra gente quem é a Cat e como tem sido esse novo projeto que ela lançou. Então tá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jenny. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Me senti muito honrada. Né, eu já te parabenizei, né, quando tu entrou em contato comigo pelo teu projeto e que tu tenha muito sucesso. Obrigada. Acho bem legal quem assim sai da zona de conforto, quem tem ideias novas, e vai ser um sucesso teu podcast, pode ter certeza. Obrigada. Então, né, eu sou a Ketterly, né, sou casada com Vi, tenho um filho, Bernardo, que tem 7 anos, fez agora, né, no dia 29. E eu trabalho com eventos já fazem 10 anos, né, com decoração, assessoria, né, sempre fui apaixonada por tudo que envolve decoração. E o meu projeto, então, né, que tu falou, é de mesa posta, que eu lancei ele em maio desse ano. Eu conheci a Cat na área dos eventos, enquanto eu fotografava, então conheci ela na parte da decoração. Então... Inclusive, eu fiz o casamento dela, né? É verdade. Estava grávida de 8 meses, né? Um casamento super... Tava quase nascendo o B. Eu já estava com contrações. Sim. E eu ia mesmo dizer... E correndo de um lado para o outro, com aquele corria barrigão. Muito, porque eram vários ambientes, né? Foi na vinícola, então eu corria para lá e para cá, mas deu tudo certo. Não nasceu no outro dia. Nem no meio do casamento. É verdade. Deu certo. Deu certo. Foi um casamento lindo, Foi. inclusive. Nossa, muito lindo. Verdade. Então, já sempre admirei o trabalho dela com a decoração, né? E me chamou muito a atenção esse novo projeto, Mesa Posta, porque é um assunto que eu gosto muito, particularmente. Ao longo do que a gente vai falando, vocês vão entendendo um pouquinho mais. Então, me conta como que surgiu essa ideia, Cat? Por que tu começou esse projeto? Tá, vamos lá. Eu sempre quis, né, ter um outro trabalho que eu pudesse conciliar, né, com os eventos, mas que complementasse, né, a decoração, enfim. E quando surgiu a pandemia, né, eu vi várias pessoas empreendendo, né, várias pessoas, né, criando novos projetos, e eu pensei, nossa, agora é o momento de eu criar algo novo, referente àquilo que eu sempre, né, pensei, planejei, enfim, algo que remetesse à mesa posta. Então, quando começou a pandemia, né, a área dos eventos, né, foi a mais atingida que teve, né, eu continuei trabalhando, mas a gente trabalhou com eventos pequenos, né? Mais produções de lives, né? Então, eu estava com tempo para planejar. O que normalmente no teu dia a dia tu não tem, né? É, mãe, dona de casa, com eventos, né? O evento em si toma bastante tempo. Sim. E eu tava, né? Eu acho que a pandemia, todo mundo parou, né? Para pensar, né? Pensar o que gosta, né? E foi aí que eu comecei a escrever tudo o que eu queria para minha marca. Eu sempre fui de escrever muito. Eu coloco tudo no papel. Cada ideia que eu tenho, projetos futuros, enfim, eu sempre escrevo. E eu comecei a idealizar toda a marca. O nome, né? O nome da minha marca, então, é Camponesa, mas na época não seria, né, Camponesa. Eu tinha pensado algo que remetesse ao Ketterly Stella, como eu uso, né, nos eventos, né? Mas, enfim, depois eu, né, criei, então, o Camponesa bem depois, tá? O nome, depois eu conto o porquê, né? E eu comecei a planejar toda a marca, ideias, o que eu queria ter de produto, né? Se eu faria um workshop ou não. Eu comecei, então, a idealizar a marca. Só que no meio desse processo, né, eu entendi que não era para mim lançar a marca naquele ano. E eu entendi muito forte isso de Deus. Mas foi tão forte que eu, assim, como assim? Porque eu estava super empolgada, né, planejando.
eu acredito que seria... Eu não lembro qual mês que eu tinha planejado para fazer a inauguração, se seria em outubro ou um pouquinho antes, eu não me recordo. Então, e foi muito forte isso, sabe? E eu disse, tá bom, Deus, né? Eu conversando com Deus e falei, se é para eu esperar, mas eu quero entender o porquê. Na hora eu não entendi, né? Porque eu estava criando um produto, né? Eu estava criando uma marca, um produto para vender. E mais pra frente, quando eu voltei, que foi ano passado, em 2021, foi 2020. Em 2021, começou novamente a surgir a vontade de lançar a marca, né? Eu nunca desisti da ideia, eu só queria que fosse no tempo certo, né? E eu comecei a sentir de novo aquela vontade, né? Começou assim, arder no meu coração, né, de lançar a marca. Eu, né, tive uma conversa com Deus e falei, Deus, agora eu quero entender, né, o porquê eu não pude lançar antes. E eu entendi que a marca estava sem uma essência, ela estava sem um propósito. Essa é a palavra certa. A marca estava sem um propósito. Lá em 2020, então, eu estava criando só um produto para venda, né? Mas eu não tinha entendido qual seria o propósito da minha marca. Eu acho muito bacana ouvir sobre isso, assim, porque quem acredita, né? Quem realmente acredita que Deus conversa com a gente durante o dia todo, é durante o dia todo, basicamente. Então, o tempo todo, né? para uma hora tão importante na questão de lançamento de produto, pode parecer loucura para quem não acredita, né? Pode. Mas eu te entendo totalmente e tenho esse tete a tete com Deus o dia todo sobre todas as ideias. As nossas decisões, né? Sim. Ele tem que aprovar, né? A gente tem que ir dentro do caminho daquilo que ele vai nos direcionando, né? Porque ele tem o melhor para nós. Então, às vezes a gente imagina uma coisa, a gente tem um plano, mas na verdade o plano dele é muito melhor, muito maior, né? Então, às vezes ele não quer que seja naquele momento, né? Sim. Às vezes ele quer nos ensinar algo a mais, né? Que foi no meu caso. E eu entendi, assim, com muita clareza, né? O que seria esse propósito, né? Então, me conta o que tu foi aprendendo, o que foi mudando em ti, até desde o momento que tu imaginou lançar, até quando tu realmente decidiu. Sim. Então, nesse processo que eu estava na criação, eu não tinha entendido, né? E eu comecei a entender. Foi quando eu estava, então, né? Eu casei esse ano, né? Com o Vi. E ano passado a gente estava no processo de se conhecer. Foi tudo muito rápido. Eu acho que um dia eu vou ter que vir aqui só para contar a história. Mas, enfim. E eu fui entendendo que a mesa, ela é algo tão precioso. Ela é algo tão forte que remete muito à família, né? Eu sei que tem pessoas que hoje almoçam sozinhas, enfim, né? Devido às circunstâncias, né? Mas a mesa em família, ela é muito poderosa, né? E eu, na época, então, eu estava solteira quando eu idealizei a marca, mas eu precisava passar pelo processo de restaurar minha família, né? Casar e viver aquilo no dia a dia, para daí passar para as minhas clientes, né? Eu precisava viver, de fato, aquilo, né? Então, porque, como eu falei, a mesa é algo tão poderoso, assim, ela tem o poder de unir famílias, né? Ela tem... Eu vou contar um pouquinho como funciona lá em casa. Porque quando eu lancei a marca, foi um pouquinho depois que eu casei. Mas esse tempo, eu sempre fui, né, de montar a mesa. Eu sempre tive isso com o meu filho, em receber as pessoas, né, lá em casa. Então, eu sabia como funcionava. Mas, com a minha família formada, eu sentar na mesa e olhar para eles e ver né, o meu filho sorrindo, a gente tendo diálogo, a gente orando, eu me emociono todos os dias, assim, quando eu sempre paro e olho, assim, quando a gente está tendo esse momento, sabe? Então, eu precisava viver aquilo no dia a dia para daí passar para as minhas clientes, né? Porque, como eu falo, a marca não é só um produto, ela tem uma essência que eu quero passar isso para as minhas clientes, né? E, inclusive, ela ter nascido no teu coração também não foi por acaso, né? Não, já era um processo, né? Porque eu precisava passar por tudo isso para entender e também para passar para as pessoas que também não é o nosso no nosso tempo, é no tempo de Deus, porque eu vou estar falando de mesa posta, mas eu vou estar ao mesmo tempo ensinando sobre o tempo de Deus para as pessoas, né? Eu vou tô tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, né? Sim. E então
o objetivo da marca, né, é realmente passar essa essência da família, porque assim, toda mulher tem a capacidade de montar uma mesa. Todas nós nascemos com esse dom, né? Nós só precisamos exercer ele, né? Porque nós somos mulheres, né? Mulher tem a essência do cuidado, de organizar, né? De preparar um ambiente, deixar agradável para receber a família, né? O homem já é um pouquinho diferente, né? O homem já é mais prático, né? Ele não consegue ter esse olhar dos detalhes, né? Ele tem um instinto protetor para, em alguma situação de perigo, proteger a família. E a mulher é a governanta do lar, né? Tipo, ela que organiza tudo. Óbvio que o homem tem que ajudar, né? Os dois andam juntos, lado a lado, né? Sim. Mas esse cuidado vem muito da mulher, né? Até na palavra fala em Provérbios 31, ali fala exatamente sobre a mulher virtuosa. Ali fala todos os detalhes de como ela é, né? É bem legal, assim, se vocês puderem ler, porque eu sempre me baseio naquilo, né? Se Deus nos fez assim, a gente tem essa capacidade, né, de exercer isso no nosso dia. A gente só precisa buscar nossa identidade. Sim, Né? que ao longo dos anos tem cada vez mais perdido, né? E eu falo Muito, por mim, sim. inclusive, de que a gente tá tão mergulhado no nosso trabalho, na nossa profissão, em querer crescer profissionalmente, que muitas vezes a nossa casa, o cuidado com a nossa família acaba ficando de lado e não é nem de propósito, é uma questão de, nossa, eu trabalhei o dia todo, tô exausta, tu chega em casa, não quer, tipo, olha uma loucinha do café na pia, já dá uma preguiça, porque tu tá só para descansar, né? Não quer fazer mais nada. E, inclusive, é muito legal a gente estar falando sobre isso, porque foi justamente esse ano que eu consegui despertar, então, para esse lado que há muito tempo eu tenho deixado de lado, né? E, então, muita coisa na minha vida, na minha rotina mudou e tem tudo a ver com esse assunto, assim. E é maravilhoso, né? Porque aquela correria, o dia a dia, tu sentar pra fazer uma refeição rápido, ou nem senta, vai na cozinha, na pia ali, come rapidão. Completamente sem dignidade. Exatamente, né? Ou sai, né? Tipo filme, sai tomando café, assim, com um sanduíche. Sim. Isso não é legal, né? Tu acaba não tendo um momento ali de respirar, né? Enfim, tu até pode fazer isso sozinho, né? Dependendo do horário, mas eu acho que essa questão é uma questão de organização. Sim, né? completamente. Eu sempre falo, todo mundo tem um tempo para tudo, né? Como tu falou, eu tava assistindo o teu podcast com a Andy, né? E tu falou sobre a questão de que tu teve que acordar mais cedo, né? Então é isso aí. Às vezes nós precisamos, né, rever a nossa rotina, né? Fazer uma lista de prioridades, até mesmo de cardápio, sabe? Sim. Até mesmo de Muito. cardápio. E isso, às vezes, as pessoas pensam, né? Ai, é besteira. Ai, pra quê? Mas no dia a dia, quando tu consegue fazer isso, é maravilhoso, sabe? É, sim. Quando a gente consegue se programar com antecedência na questão dos cardápios, que isso também eu tenho praticado agora nas 3 últimas semanas, por conta de buscar uma alimentação mais saudável. Sim. Então, mesmo depois de todos os afazeres do dia, quando eu vou para casa ao meio-dia ou no final do dia para sentar à mesa, né, jantar, almoçar, e eu vejo que aquilo ali tá tudo em ordem, tá tudo organizado. Eu tenho exatamente, isso aqui eu fiz hoje, para hoje, e, isso já vai ter para amanhã também, que eu vou dar uma incrementada no almoço, enfim. Sim. Isso nos traz uma sensação de satisfatório, É satisfatório, isso aí. Né? Essa é a palavra, é Dever satisfação. cumprido, eu consegui. Aham, Né? porque a gente está Verdade. exercendo, de fato, aquilo que é o nosso papel. O cuidado com a Exatamente. nossa casa, né? Sim, eu sempre tive essa questão de organização por causa dos eventos, né? Lista de tudo, do que eu preciso, quantidade daquilo. E quando eu tô em semana, assim, de montagem ou correria, enfim, né? Com reunião, por exemplo, essa semana, né? Eu vim pra cá na quarta-feira, né? E eu sempre preparo o almoço pro Vi, né? Porque ele não tá almoçando com nós ao meio-dia, mas nem por isso a gente não deixa de ter os momentos juntos em família, né? Na mesa, né? A gente sempre deixa ou pela manhã ou à noite, né? Isso não é uma desculpa porque ele não almoça com nós, né? Eu almoço com o Bernardo todos os dias, né? Tirando o final de semana. Mas eu estava
super corrida com várias coisas para fazer, só que a minha família precisa de um cuidado, né? Ela precisa. O que que eu fiz? Eu já preparei o almoço dele, né, para os 3 dias. Já congelei, deixei tudo bonitinho. O Bernardo iria almoçar um dia com ele. Já deixei a mini marmitinha preparadinha, sabe? Fiz tudo, deixei tudo organizado para eles. E isso é tão bom, como tu falou, é satisfatório, né? Dever cumprido. Estou fazendo meu papel, né, como mãe, como esposa e como profissional, né? Estou conseguindo conciliar. Às vezes não dá certo, né? E a gente não precisa se culpar, né? Às vezes a gente precisa, não vai dar tempo de fazer uma coisinha aqui, ali, normal, a gente se adapta, a gente sabe da correria do dia a dia, né? Sim. Mas eu acho que quando a gente entende a essência que a gente coloca, é que nem fazer exercício físico, escovar os dentes, quando a gente, né, inclui isso na nossa rotina, é um hábito. É natural. É natural, né? Sentar à mesa. A gente tem as nossas exceções lá em casa. Hoje a gente vai sentar na sala, vai comer uma pipoca, a gente vai assistir um filme. O B ama, né? A gente tem as nossas exceções, mas a gente não troca pela mesa, sabe? É o nosso momento sagrado, né? A instantaneidade dos nossos dias também, muitas vezes, acaba nos pegando de tipo, eu vou só arrumar uma coisinha aqui, vou sentar no sofá, olhar a TV enquanto eu como, né? Sim. E aí, o que tudo se perde ali, né? Muito. O olho no olho, Total. uma conversa de tipo, como tá sendo o teu dia, né? Conseguir perguntar, tá pesado pra ti? O que eu posso facilitar no teu dia, né? Ou, inclusive, compartilhar algo, né? Tô muito empolgada. Isso tudo é durante a hora do almoço, pelo menos aqui em casa, né? Acaba sendo durante a hora, né? Nas horas que a gente tá sentado à mesa. Lá em casa é assim. Nós temos algumas regras. O Bernardo não pode, por exemplo, é a hora do almoço, né? Quando almoça só ele tá olhando o desenho, né? Coloca pause ou desliga a TV, porque a nossa sala de jantar é junto com a sala, né? Então ele tem o acesso à televisão, mas não é pause e é pause. Então ele já sabe, quando tá na hora do almoço ou do café da tarde, enfim, da janta, ele bota pause e senta na mesa. Não pode celular. Só em algumas exceções de trabalho, de urgência, mas a gente não pode usar o celular. Tanto que, às vezes, quando eu pego o celular, o Bernardo, mamãe, telefone pode? Ele já sabe. Sim. E ele tá vendo isso, ele tá sendo ensinado, né? Sim. E ele vai levar pra família dele, né? muito, 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 com certeza. Teve um domingo, acho que foi uns 2 meses atrás, a minha mãe tava lá em casa, ela foi passar o final de semana. E daí o Bernardo foi lá, bateu na nossa porta, assim, era domingo, a gente acordou um pouquinho mais tarde e ele acordou um pouquinho antes de nós. Daí ele bateu na porta, com licença, o café está servido. Daí eu cheguei na sala, daí minha mãe falou bem assim, eu não sei o que ele estava fazendo, eu não podia abrir os olhos, mas eu só escutei uma bateção de porta. Quando eu cheguei na sala, ele tinha arrumado toda a mesa posta, tu acredita? Ele colocou o jogo americano. Ai, querido. Eu uso uns cestinhos pra colocar, assim, bolachinha ou os pãezinhos. Ele colocou o guardanapo de pano dobrado, igual eu faço. Ele fez pra vocês. Porque eu sempre faço pra ele, né? E ele quis retribuir fazendo pra nós, né? E é aquilo, né? Os filhos são são os espelhos, né? Eles vão olhando as nossas atitudes e eles vão depois replicando. Então, essa questão da TV... a gente ora sempre, a gente sempre ora antes de almoçar, de jantar. A gente agradece, né, pelo alimento, a gente agradece pelo nosso dia. E o Bernardo faz isso também. E às vezes, quando ele vai fazer um lanchinho rápido na sala, sozinho, eu escuto ele orando. Querido. Agradecendo, sabe? Sim. Então, pra mim, isso não tem preço, sabe? Como tu falou, é um momento onde a gente conversa, que a gente pergunta como foi a aula. E não é assim, e eu não tô falando isso assim, eu tô falando porque eu tenho uma marca e eu preciso fazer isso. Não, lá em casa virou o nosso hábito, né? É algo que a gente pratica sempre e não tem preço, sabe? Tu trocar essa correria, né, trocar algumas coisas, né? Por exemplo, daqui a pouco eu não vou fazer tal coisa, mas vou me dedicar mais a isso. Sim. Sabe? São prioridades, São prioridades, né? Exatamente. Sim. E, inclusive, 2022 tem sido um ano de que uma das prioridades da minha lista, de 3 itens, eu coloquei família. Porque até então,
como eu e o Johnny trabalhamos junto, né? E desde quando a gente se conheceu já trabalhando juntos, né? E começamos a namorar depois. Sempre ficou muito em segundo plano isso, sabe? E agora, então, tem sido um tempo de olhar para isso. Então, para mim, né? Fez muito sentido, assim, trazer justamente esse assunto agora para o final do ano, porque realmente é um processo que eu tenho passado ao longo do ano, sabe? Metade do ano para agora. Então, casou, assim, sabe? Tem tudo a ver. No caso, eu e tu não temos muito contato mais, justamente porque também eu tô desacelerando na fotografia, tô saindo, né? Tô mais com um pezinho para fora, né, do que para dentro. Mas então, justamente por isso também teve tudo a ver, sabe? Com certeza. Convite. E me conta mais na questão tu falou sobre o nome, que era, tu tava usando o teu nome e aí depois surgiu a ideia de colocar um nome diferente. Isso. Seria Catherly Stella Home, que daí seria voltado, né, à casa. No início eu pensei, vou colocar home, né, que daí eu consigo depois ter mais itens para vender. Se eu quiser ter pratos, né, enfim, louças. E, enfim, daí eu estava em uma conversa com o Vi, né, e eu estava pensando, assim, sobre nomes, porque ele falou assim, amor, eu acho que Catherly Stella Home não tá combinando. Eu acho que tu deveria colocar outro nome. E ele sempre me chamou de camponesa, né? Porque eu sempre falei que o meu sonho é morar no campo, né? Assim, com a minha família, né? Ter mais uns 2, 3 filhos. Quero ter uma família bem grande. Show! E daí eu gosto de usar vestido longo. Daí ele sempre me chamava de camponesa. Daí ele olhou pra mim, né, e falou, por que tu não coloca camponesa? Daí eu olhei pra ele, é isso aí, camponesa, tem tudo a ver, né, tem a ver com algo que eu gosto, que é o que eu sempre sonhei, e tem a ver, né, camponesa, né, cuida da casa, né, que tem o cuidado com o lar, né, que é um dos significados até do nome. Então, inclusive, a questão de desacelerar, né, a vida no campo, tu desacelera para estar mais perto, né? E o que eu imagino a camponesa? Aquela que fica cuidando do lar, que vai preparar o café, o bolo, que bota flores em tudo. Esse é o meu sonho. Sim, tu te enxerga nessa fotografia. Com toda certeza. Numa casa de campo bem linda. E vai se realizar, com certo certeza. Que sim. Então, super casou o nome. E daí, pra tu ver, né? Ali eu tava descobrindo o propósito, a essência da marca e casou com o nome, né? Então, assim, super combinou as duas coisas e é isso aí. Muito legal mesmo. E agora, como tem sido, assim, por exemplo, tu tem criado os produtos por coleções. Coleções, E aí eu vi que tem uma coleção maravilhosa de Natal também. Ficou linda, né? E como é que tu tá dando conta agora, falando sobre essa correria de final de ano? E como é que dá conta de tudo isso? Então, eu confesso que esse processo de escolha das coleções, dos produtos, da matéria-prima em si que nós usamos, porque assim, a gente manda produzir, né, os produtos, a gente não compra pronto, né, enfim, só coloca nosso nome ali da nossa marca, não. A gente escolhe, né, a gente faz a seleção de todos os produtos, tecidos, né, testes dos bordados, né, cores, e é difícil, né, porque às vezes eu idealizo alguma coisa, imagino, e na hora de comprar eu não consigo achar aquilo que eu imaginei. Então eu tenho que ir adaptando, né? Obviamente usando o meu bom gosto, eu vou procurando dentro daquilo da ideia inicial da coleção, né? Então no Natal, assim, foi difícil, né? Porque é que nem decoração, né? Uma cor tem que complementar com a outra, o resultado final tem que ficar harmonioso, tem que combinar, né? Então, assim, é um processo que demora um pouquinho. Mas eu acredito que toda marca, assim, dá um trabalhinho, né? Tu tem a Serafina, né? Tu sabe como é que funciona, né? Nada é fácil, né? Então, é isso aí, é o corre, a gente tem que ir atrás pra gente ter um resultado
legal, bonito, né? E eu gosto de ter um produto de qualidade também, né? A gente foi entendendo, né? A gente é novo, né? Nesse universo de tecidos, né? Eu tô entendendo muito isso agora, né? Por mais que eu, né, na decoração eu uso, mas assim, num produto dia a dia que precisa ser prático para usar, né? Eu tô entendendo agora como funciona. Então, o Vi me ajuda muito a questão do financeiro, as compras, né? O valor que vai sair cada peça, tudo isso é com ele, eu cuido da parte criativa e ele me ajuda muito. Com questão de fornecedor, aonde tem que comprar tecido, né? A gente achou agora um fornecedor de bordado, que a gente gostou muito. Ele entende o que eu quero, sabe? Sim. Então, ele vai lá, faz várias amostras, né, daquilo, pra gente chegar no resultado final. Né? Então, são vários testes até a gente ter a coleção pronta, né? Então, assim, às vezes eu acho que eu não vou dar conta. Mas depois, quando eu vejo tudo pronto, né? A coisa ali organizada, vale a pena. Que nem a coleção de Natal, né? A gente tá muito tempo planejando, né? Então, assim, para realmente procurar os tecidos, enfim. E a gente conseguiu lançar, então, 2 semanas atrás. E eu gostei bastante do resultado. Ficou bem linda. Ficou bem como eu esperava, assim. Até superou as minhas expectativas, na verdade. Sim, é muito gostoso esse processo de, tipo, imaginar, né? E aí, daqui a pouco, tu tem o negócio na tua mão, né? Sim. É um processo longo de um até outro, mas é a satisfação também, né? Exato. E eu falei isso justamente com o Vi quando eu olhei tudo pronto, que a gente estava fazendo a produção de fotos, né? Eu disse pra ele, nossa, quanto tempo a gente tá planejando isso e tá aqui o produto pronto, né? Às vezes as pessoas nem têm ideia, né, de todo o corre, de todo o processo, né, pra ter o resultado final. Sim. Mas é isso aí, né? Faz parte. É isso aí. Então, olhando para esse assunto mesmo, para o ano todo, tu tem alguma dica, Cat, de como a gente pode trazer esse cuidado para dentro da nossa casa e no dia a dia mesmo? Sim, com certeza. Eu tenho um cuidado, assim, na hora de escolher as peças, né? Eu gosto de peças estampadas, que já deixa... Tu coloca o jogo americano, a tua mesa já fica linda, né? Porque é aquela coisa que a gente fala, a gente não precisa esperar uma visita para usar o jogo mais bonito de louça. Sim, que bobagem, né? É uma bobagem, sabe? É a mesma coisa esperar um evento para usar uma roupa que tu gosta. Perfume favorito. Exato, o tempo tá passando, é agora. As coisas estão acontecendo, a gente tem que viver o agora, sabe? Senão a gente acaba perdendo tudo aquilo que nos faz feliz, né? Sim. Então, ainda mais a louça, que tem essa questão de não gastar, né? Exato. Eu posso usar ela quantas vezes eu quiser, então... E se tu quer fazer para os outros de fora, tu tem que querer muito mais fazer para tua família, né? Porque a tua família é a tua base, é tudo, né? Então, assim, os produtos tu colocou ele na mesa, já deixou bonito, né? É como a gente se arrumar no dia a dia, né? Quando a gente tá mais arrumada, mais bonita, com batom, a gente se sente mais poderosa, né? Nosso dia acaba sendo diferente, né? Assim Sim. É com uma mesa posta bonita, né? Quando tu senta na mesa, tá uma mesa bonita, é para quem arruma a mesa e para quem para visita, né? Porque, por exemplo, tu chegar na casa de alguém e ter uma mesa bonita te esperando, tu vê o cuidado da pessoa, não tem preço, né? Tu se sente diferente, sabe? Isso pode mudar o teu dia, pode mudar muita coisa, sabe? Tu acaba se sentindo importante. Isso também tem uma questão de honra, né? Que é um outro assunto, né? Sobre tu honrar as pessoas, né? Que é o que a gente falou até agora, a questão da essência, né? Ali vão acontecer... Um vai contar uma história, né? Vão acontecer vários momentos, né? A gente vai dar risada, né? A gente vai conversar, o nosso filho vai contar uma história que aconteceu na escola. Então, o produto ali, ele acaba já facilitando. Então, eu juntei, né, o produto com trazer essa essência para o dia a dia das mulheres, né? Eu acho que o produto, falando no geral, né, nós como seres humanos, nós temos a questão produto para nos instigar a fazer aquilo que nos faz bem, que nos eleva como pessoas, que nos eleva como família. Então, ouvindo tu falar isso, é justamente um produto que traga esse cuidado da mulher para com a sua família e que faça
criar memórias através dele, né? Sim, com Então certeza. é todo um conjunto, né? Sim, exatamente. O B lá em casa, ele sabe o nome de todas as coleções. Qual coleção a gente vai usar hoje? Folhagem, não sei o quê, sabe? E daí tem dias que filho, qual tu quer hoje? Né? Hoje tu escolhe, Aham. sabe? Isso é uma questão de honra que a gente falou antes, né? Então, assim, sempre quando a gente vai receber uma pessoa lá em casa, a gente procura servir o melhor, né? Óbvio que a gente não convida qualquer pessoa, né? Porque o nosso lar é o lar é algo, né, íntimo, né, da família, né? Então tu tem que cuidar para quem tu vai trazer para tua casa. Eu penso assim, sabe? Então assim, quando tu convida alguém, né, por uma questão de honra, tu vai convidar, né, os teus pais, tu vai convidar o teu chefe, né? Eu acho necessário tu servir o melhor, né? Tu planejar, tu ter esse cuidado. Então, essa questão, né, que tu falou, dá umas dicas, né? A gente pode até juntar com essa questão de honra, né? Então, assim, quando eu vou receber alguém lá em casa, eu faço todo um planejamento. O que eu vou servir de entradinhas? Primeiro, eu escolho o jogo que eu vou usar. Porque eu acho que a gente precisa definir primeiro a paleta de cores. Não é possível. Eu achei que tu ia resolver a minha vida. Essa foi muito boa. Tá, vamos fazer assim, então. Muito bom. Eu vou receber uma visita. Meu Deus, que paleta de cor que Eu vou usar. trabalho com eventos, gente, calma. Não dão bola, às vezes eu vou usar uns termos. Muito bom. Não, mas eu Muito bom. adorei. Vai lá. Mas tu sabe que isso é importante, por exemplo, pro Natal, a dica que eu vou dar é escolher uma cor, óbvio, né? As pessoas às vezes escolhem, vou trabalhar só com dourado na minha mesa, né? Eu vou trabalhar só com o vermelho. Mas tem dicas, assim, eu sempre gosto de trabalhar com vermelho, porque daí é época, assim, tu pode decorar com frutas vermelhas, com uva, né? Com o Natal em si tem muita coisa vermelha. Então, facilita na hora de tu montar uma mesa. E isso no dia a dia, quando tu vai receber uma pessoa, no dia a dia a gente não precisa sempre fazer uma superprodução. Eu não faço. Eu trabalho com isso e eu não faço. Aham. Mas como a gente estava falando do produto em si que tu coloca na mesa já é bonito, Aham. sabe? Já se torna especial a mesa, né? Sim. Então eu sempre, no mercado, por exemplo, eu faço uma listinha de coisas que eu vou comprar para servir e uma coisa que combine com a outra. Eu vou fazer uma entradinha, eu vou colocar um tomatinho, né? Vai ficar bonito com a outra entradinha ali de um amendoinzinho de tomate seco, sabe? Eu sempre procuro, assim, pegar coisas que combinam uma com a outra. Na hora de montar a mesa fica mais bonito, sabe? E a gente come com os olhos, né? Com certeza. Então, se tá tudo muito bonito, Sim. já é um primeiro passo para também trazer a nossa alegria, né? Isso, com certeza. Então, essa questão, né, de honrar, né, vem uma questão de princípio também, né? Tem uma questão de princípio e de tu dar o melhor, né? E a pessoa que vai estar chegando na tua casa, ela vai se sentir muito especial, vai mudar o dia dela e ela vai observar e vai querer fazer isso também em casa. Sim. E isso tu vai passando e as pessoas vão entendendo, assim, elas vão vendo com outros olhos a questão da mesa, sabe? Através do exemplo, né? Também tu acaba influenciando Sim. de uma forma muito, muito boa, né? Sim. As pessoas. Eu li um livro, né, que é Experiência à Mesa, que é um livro sensacional. Ele me ensinou muita coisa, sabe? Assim, muita coisa sobre o princípio da mesa, sobre coisas, assim, bem interessantes. E a autora estava contando, né, que ela é um projeto sobre com mulheres, né? E ela tem uma casa que esse projeto acontece, né? As reuniões, enfim. E ela convidou uma mulher, né, para fazer parte. E a mulher, ela fazia massagem nos pés das mulheres, né? E ela falou assim, não diminuindo esse serviço, né, que é maravilhoso, né? Mas ela via algo a mais naquela mulher, né? E um dia ela convidou, então, a mulher para ir, né, na sua casa tomar um café, porque ela queria conversar. E ela falou, não, eu não posso ir na sua casa, né? Daí ela falou, mas por quê, né? Vamos marcar, então, outro dia. Daí ela falou, mas eu não posso. Daí ela viu, assim, que tinha algo, né? Daí ela disse, não, eu não sou digna, né, de ir na tua casa. Ela que é a rainha, né, ela trabalha com mesa posta, enfim, né? Como eu vou ir na tua casa sentar contigo na tua mesa, né?
ela se sentiu assim, sabe? Uma questão de passado também, que ela tinha uma história, enfim, né? E ela disse, não, tu é digna sim, eu vou te receber na minha casa. E dela conta que naquele dia foi super corrido e que ela só colocou uma toalha numa mesa pequenininha da cozinha, fez um chazinho e colocou uma florzinha. E a mulher foi lá e quando ela sentou na mesa simples que ela tinha preparado, porque ela falou que não tinha tempo de ter feito uma super produção, a mulher se sentiu tão importante e aquilo elevou tanto a autoestima dela, que então ela conversou, né, com ela sobre que ela poderia fazer muito mais do que ela fazia, né? E ela saiu dali se sentindo assim digna, né? E ela criou vários projetos através desse dia, sabe, para a vida dela, porque ela viu que ela era especial, sabe? Então, Sim. como é aquela questão do cuidado, né? Sim. Que a gente estava falando agora, assim, de tu se sentir amada, né? Então, por isso que eu digo, né? Sempre quando tu for receber alguém, porque quando tu for convidar alguém para tua casa, não vai ser qualquer pessoa, né? Então, dê o seu melhor sempre. Ah, se não pode fazer, sei lá, a grana tá curta, sempre Faz tem... com o que tu pode. Faz com o que tu pode. Sim. Exatamente. Essa questão dessa história me traz muito sobre percepção, né? Que é um assunto que eu gosto muito, inclusive. Sim. De que quando a gente muda a nossa percepção sobre algo, a gente muda a nossa percepção sobre nós mesmos. Com certeza. Então, eu acredito que influencia muito a questão da gente viver num lugar onde a gente mantém a ordem, mantém a beleza das coisas, mantém o cuidado simples, que seria a questão da mesa posta. Cuidado que daqui a pouco, nossa, por que eu vou fazer tudo isso se é questão de 15, 20 minutinhos eu já vou recolher tudo e já tem mais um monte de louça para lavar e aí, muitas vezes, a gente se pega nessa questão da preguiça mesmo e acaba não fazendo, porque parece não, dá muito trabalho, né? Sim. Porque tudo que pode mudar a nossa percepção sobre nós mesmos e fazer mudar sobre os outros, dá muito trabalho. Muito. Mas o resultado, internamente, por às vezes só o visual mesmo, porque pode parecer tanto assim, ai... Nossa, mas é só beleza por beleza, né? Não é isso. Todo mundo gosta de se sentir bem. Todo mundo, quando entra num lugar bonito, cheiroso, agradável, a gente se sente melhor, né? Exato, e eu quero falar sobre isso. Porque eu tô organizando, tá? Como eu vou trazer isso para as minhas clientes, né? A questão de todo esse cuidado, né, na mesa, né, com a família e com o lar. Porque eu quero ir além, sabe? Eu quero criar um workshop, sabe? Eu quero... Ai, que demais. Sim, eu tenho muitas ideias, né, que eu já tenho tudo planejado, mas como a gente falou antes, é no tempo, né, de Deus, enfim, eu tô organizando tudo. Mas essa questão que tu falou do cuidado, de organizar, de saber como fazer, né? Tu disse, é pouco tempo, né? Enfim, como eu vou fazer? Eu vejo que a mulher, ela tem um dom tão grande para organizar e para criar um ambiente harmonioso, calmo e cheiroso. Por exemplo, assim, lá em casa, né? Quando tá um dia assim muito corrido, o Bernardo chegou, tem algumas coisas da escola para fazer, sabe? Quando tá aquele ambiente assim, eu paro e penso, não, eu preciso organizar isso. Daí o que eu faço? Eu ligo uma vela da Serafina, eu boto uma musiquinha, eu preparo uma coisinha boa para comer, sabe? Eu vou Vai criando dando situações. vida, né? Exatamente. E, gente, só a mulher tem esse dom. É engraçado. O homem tem também do seu jeito, mas não como a mulher. É diferente, claro. A mulher é dos detalhes, sabe? E eu vejo como falta isso, sabe? Essa sabedoria, na verdade, para nós mulheres. Porque... Às vezes a mulher, ela acha que o homem tá pensando a mesma coisa que ela, né? E na verdade não, o homem pensa diferente da mulher, né? Então assim, como eu falei, o homem não vai cuidar da casa como a mulher cuida, né? Ele ajuda, mas é aquele jeito, né? O homem não é detalhista assim que nem nós, que a gente gosta de deixar tudo bonitinho. Então, quando a gente aprende, né, no meio ao caos, organizar a casa, deixar a casa aconchegante, deixar ela receptiva, muda tudo. Tudo.
né? Porque a gente sabe, né? Uma casa cheirosa, uma casa organizada, uma casa bonita, né? A gente se sente melhor. Que é né? uma casa que a gente tenha gosto em retornar depois do trabalho, no final do Sim. dia. E não quando a gente entra pela porta e pensa, nossa, eu vou sumir daqui, né? Sim. Porque muitas vezes está tão bagunçado e tem tanta coisa por fazer, né? Sim, exato. E às vezes pode até ter um monte de coisa para fazer. Pode ter um monte de roupa para lavar, mas cria esse ambiente, sabe? Deixar as coisas, cada coisa na sua ordem, né? Sim, exatamente. Criar essa calmaria e dar ordens, tá? Eu falo assim nessa questão de dar ordens, não assim, faz isso, faz aquilo, sabe? Porque a mulher tem essa sabedoria de governar o lar, né? Então, assim, filho, tu tem que fazer isso, isso e aquilo, né? Pro teu marido, faz isso, isso e aquilo. Porque a gente tem essa percepção, De esse olhar mais organizar amplo, como né? se fosse uma equipe de Exatamente. apoio E é a ali. mulher que faz isso, né? A mulher que vai ensinar o filho a como organizar os sapatos, a como dobrar a roupa. E isso tudo vai influenciar quando ele crescer. Quando ele Sim. tiver uma esposa, né? Eu aprendi dessa forma, então hoje eu faço, ele vai estar agradando a esposa, sabe? Sim. Então isso a gente precisa, sabe, procurar exercer mais e funciona. Super funciona. Sim. Uhum. Isso é a mesma coisa. Eu li num livro e eu comecei a colocar isso em prática algumas vezes. De, por exemplo, a gente, de vez em quando, separar uma grana diferente para ir num lugar um pouquinho mais caro, que a gente não vai de costume, mas que tudo em volta parece tão mais bonito do que os lugares que normalmente a gente frequenta, porque é tudo devidamente cuidado, né, no seu lugar e tal. Sim, tu senta até diferente na Claro, cadeira, né? tu sai diferente Sim, daquele lugar. exatamente. Porque tu se sente diferente, como antes a gente falou, tu se sente elevada. Então, Sim. por que a gente não pode se sentir assim na nossa própria casa, que é o lugar onde a gente está todos os dias, né? Com certeza. Isso que eu falei não é questão de fazer tudo sozinha, tá? Mas como eu falei, de dar as ordens. O teu filho precisa tomar banho, né? Fala pro teu esposo. Coloca, né, o fulano para tomar banho, né? Enquanto tu vai preparando o jantar. E os homens precisam Desses comandos. e dos comandos, Eles exato. precisam. A gente muitas vezes, eu me pego assim, agora falando bem vida real mesmo, né? Sim. A gente se pega, chega em casa, tem um monte de coisas por fazer e tanto quanto teu marido, tu também estava trabalhando durante o Com dia. certeza. Então, né? Tá, ok. Aí tu chega e tu pensa, nossa, tem tudo isso para fazer. Aí, ao invés de simplesmente dizer, amor, será que tu pode fazer isso enquanto eu faço aquilo? Aí a gente começa a pirar o cabeção. Foi das 5 linguagens do amor? Não, não, até que não. Porque esse livro fala um pouquinho sobre isso também. E aí tu começa a pirar o cabeção ao invés de simplesmente tu dar o comando. Porque o homem, ele precisa, isso pra nós é óbvio, que daí a gente pensa, como é que tu não viu? Tem que tirar o lixo, é tão óbvio. Mas o homem, às vezes, Pra ele não é. Por isso que eu falei, sabe, que o homem pensa diferente. Ele não Sim. tem essa percepção. E tu falou do lixo, mas no livro fala, se eu não me engano, sobre o lixo. Vai tirar esse lixo! Vai agora, não sei o quê. O amor, por gentileza, tu poderia levar o lixo? Enquanto eu faço tal outra coisa Exato. pra nós, né? Muda tudo no dia a dia. Sim, e a gente, óbvio, que a gente sabe que tem exceções, né? De homens em homens, né? Tem né? A gente sabe disso. Mas eu acho que é questão, não pode desistir, sabe? Eu acho que é com tempo, eles, né? Sim. Quando, na real, agora que tu falou desses comandos, eu nunca tinha pensado por esse lado, tá? Mas sim, essa sincronicidade dentro de casa, isso tá na nossa mão, né? Sim, com E certeza. assim como o homem no trabalho, ele é muito prático Sim. para enxergar o que deve ser feito. E muitas vezes nós mulheres, por sermos mais dos detalhes, às vezes, inclusive no trabalho, a gente se apega a coisas que talvez não precisava, Sim. né? Então, realmente, cada um tem o seu papel. Sim. E aí, dentro de uma empresa, talvez, o homem tem mais essa visão que é mais nítida sobre o que precisa ser feito. Agora, em casa é diferente, né? É diferente. E eu acho que isso está ligado em relação na empresa, enfim, pelo fato de o homem ter a essência dele ser o provedor da família, sabe? Aquilo, eu sempre falo assim, né? Os dois
andam juntos, né? Os dois trabalham. Eu sempre penso o dinheiro é um só. Sim. Mas tá no instinto do homem proteção, né? Eu preciso trabalhar para proteger minha família, para cuidar, né? O homem sempre tá, né, na frente, né, protegendo a família, né? Então esse é o papel do homem, assim. A gente tá falando muito aqui, né, sobre a mulher ser governanta. Enfim, não é que a mulher manda no lar, não é isso. E tem que fazer tudo, mas é porque cada é uma um tem o seu papel. Exatamente, mas esses detalhes que a mulher precisa organizar, porque realmente o homem não presta muita atenção. Porque são detalhes, são né? Detalhes, então homens não enxergam detalhes, né? Então, homem é assim, né? Exato. Se a gente Ele é prático, né? Total. Exatamente. Enquanto o lixo não estiver transbordando, não precisa recolher, né? Sim. Eu vou ter que recolher amanhã de novo. Tu sabe que o Vi lá em casa, ele é super organizado. Eu sou mais bagunceira que ele, tá? Eu sou organizada, assim, nessas questões, mas eu tenho mania, assim, eu peguei um copo e deixo ali, sabe? Eu tô melhor, eu tô aprendendo com ele. Mas ele é muito organizado, sabe? Ele se liga quando tem que tirar o lixo, sabe? Mas é coisas, assim, do dia a dia mesmo, que eu creio que juntos, né? Enfim, quando a gente casou, a gente foi aprendendo um com o outro, né? Então, já se criou uma rotina, né? Então, às vezes, de manhã, quando ele sai para trabalhar, eu tiro o lixo e ele leva, sabe? E é isso aí. Mas a questão que eu me cobro muito, né? Por exemplo, tem uma roupa para dobrar, por exemplo. Daí, quando ele chega em casa, se aquela roupa não foi dobrada, eu já falo pra ele, amor, eu não consegui dobrar essa roupa, tá? Mas assim, é porque eu fiz isso e isso. Já isso, sai mas se eu explicando, vou. E ele fala né? assim, amor, tu não precisa se explicar. Ele fala, tá tudo bem, eu sei que tu fez essas coisas, sabe? E eu acho isso bonito nele, porque ele entende também, sabe? Mas e eu fico me explicando, sendo que eu não precisaria, né? Isso aqui eu não fiz porque não deu tempo, tá? Eu não vou fazer depois. Sabe? Sim. Mas é uma questão de que eu acredito que seja um cuidado, que eu queira mostrar que tá tudo certo. Não é porque tu não te importa com aquilo. E não tá ali jogado porque, sabe? Uma questão de preocupação também de saber que tá tudo certo. Sim, que é importante também, né? Que é a mesma coisa de, tipo, pra onde que a tua família tá voltando, né? Sim. Pra um lar, tipo, caos, um lar onde muitas vezes a gente, como mulher, tá enlouquecida porque tá tudo uma bagunça, porque a bagunça também, ela acaba nos deixando angustiados, total, né? Pra Ninguém baixo, gosta não de rende. viver assim. Se eu tô num ambiente bagunçado, eu não funciono. Sim. Eu preciso organizar tudo pra daí começar. Por exemplo, Sim. Eu faço muito home office, na verdade, né? Então, em casa, assim, eu acordo, né? O Bernardo fica comigo, eu dou aquela organizada, né? Crio o ambiente que a gente falou, né? E daí eu começo a trabalhar. Daí, nesse meio tempo, obviamente, coloco uma roupa pra lavar, né? Porque quem é home office é sempre assim, né? Sim. Mas eu preciso deixar meio que organizado pra daí eu sentar na minha mesa com meu chimarrão e trabalhar. E daí eu rendo. Porque se as coisas não estão organizadas, né? A mente... Eu fico com a cabeça na louça. A mente tá desorganizada, né? Porque também a casa onde a gente vive, ela é o reflexo das nossas próprias emoções, né? Então, se tá tudo uma bagunça, muitas vezes eu olho para essa bagunça em volta e penso, opa, o que tá acontecendo aqui dentro, né? Sim. E essa questão, né, é importante falar que óbvio que a gente sabe que tem as exceções, a gente sabe que vai ter às vezes 3 dias na semana que a casa vai ficar bagunçada porque tu tá trabalhando muito, né? A gente sabe, só que não pode ser uma rotina, eu vejo, não pode ser um hábito de a gente casa se sempre conforma, né? Isso não pode, a gente não pode se conformar com isso. É isso aí. Sabe? Sim. Então, porque as pessoas, eu não tenho tempo, mas vai fazendo aos pouquinhos, até virar um hábito. E eu creio que tudo dá certo, sabe? Sim. Porque tu vive melhor. Com certeza. Sabe? E a família inteira, né? Total, com certeza. Família inteira. Cat, que assunto bom. Nossa, fiquei bem feliz. O nosso assunto acabou só fluindo, né? Fluiu, a gente né? saiu da mesa, a gente foi arrumar a cozinha, arrumamos a casa toda. Colocamos roupa pra lavar. A nossa vida é assim, né? É exatamente assim. Mas eu acho que isso é bem legal, assim, sabe? Porque eu tenho entendido cada vez mais que eu quero falar para mulheres, sabe? Desde a mesa para
pro dia a dia. Uma coisa vai puxando pra outra, sabe? E olha só, né? O assunto mais crítico da mudança agora para Florianópolis não temos espaço para uma mesa Não. grande para a família toda. Isso. Claro! Eu disse pro Johnny, não, isso para mim não é negociável, sabe? Sim, com certeza. Aqui em Igrejinha, a nossa mesa normalmente é o point da reunião de todos os amigos, enfim, porque É tão bom, é a né? casa onde tem a maior mesa. Ai, Não, olha minto. só. Temos um casal de amigos que que tem a mesa maior ainda do que a nossa. Sim. Mas a gente tem espaço para 10 pessoas em volta da nossa mesa. E todas as vezes que eu vi ela rodeada ou pelos nossos familiares ou pelos nossos amigos, eu sempre agradeço, porque as conversas em volta da mesa sempre foram as melhores, né? Parece que tá todo mundo empolgado conversando. Sim. Não sei se já aconteceu pra ti, que daí tu diz assim, para as pessoas ficarem mais à vontade, vamos talvez sentar no sofá para comer a sobremesa. Parece que a conversa cessa, né? Exatamente. Porque não tá um de frente pro outro, se olhando, sem fazer Aham. absolutamente nada, né? Sim. Tipo, ali, a atenção tá toda voltada pra ali. Com certeza. É louco isso, né? Quando É a gente louco. para pra pensar, né? O que Sim. a mesa nos proporciona, né? Né, falando ali sobre a questão de uma mesa formal, a gente sabe que existe, né, eventos que precisa ter uma mesa formal, né, com a ordem dos talheres, das taças. Mas se tu for ver nas minhas produções de mesa posta da camponesa, eu nunca coloquei, se eu não me engano, acho que não. Sempre um talher, né, um garfo e uma faca. Porque eu não quero trazer essa questão, nossa, tem que ser algo perfeito, né, com vários talheres, várias taças, uma louça finérrima, né, porque não é isso, sabe, que eu A quero realidade trazer. das pessoas não é essa, né? Uma vez ou outra, né, num casamento, né, numa ocasião especial, né, que seja necessário todos esses talheres, mas não é isso, sabe? É a questão mesmo daquilo que realmente importa, sabe? Óbvio, tem que estar bonitinho, tem que estar, sabe? Sim. Mas não é essa questão que eu acho que aí é o ponto que muitas mulheres têm um pouco de receio de montar a mesa posta. De errar. De errar, sabe? Eu não sou capaz de montar uma mesa posta porque eu nem sei a ordem dos talheres, eu nem sei que taça preciso usar. Mas não é isso, sabe? Nem Sim. se preocupam com isso, sabe? Isso é uma questão formal que, como eu falei, em algumas exceções a gente precisa ter, mas no nosso dia a dia não precisa. O cuidado nunca tem cuidado, erro, né? Exatamente, né? Exatamente. Muito obrigada, tá? Que papo bom. É bom, né, falar Que sobre bom isso. te ter aqui. Eu Aham. que agradeço, foi uma honra. Gostei muito do nosso bate-papo. Fiquei bem feliz mesmo de te Sim. receber. Foi um Que prazer. bom. Obrigada. E tenho certeza que o pessoal vai curtir também. Sim, com certeza. Tomara que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que se a gente fizer 1, 2 mulheres já se preparar para o Natal de uma forma diferente, Exatamente. organizando uma mesa bem bonita, Eu vou colocando ficar nela muito feliz, sabe? todo cuidado. Porque quando eu posto alguma coisa que daí alguma mulher me responde, hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou receber minha família. Eu vejo o propósito, aquilo que a marca quer passar tá dando certo. Foi sabe? atingido. Foi atingido. Com sucesso. Exatamente. Então, eu incentivo vocês, mulheres, né? Hoje, já começando por hoje, né? Já preparar uma mesa, né? Às vezes com o que tem em casa, né? Mas só o gesto, né? Só esse cuidado, com certeza, já vai fazer, né? Os teus familiares muito felizes. Sim, com certeza. E, Cat, me ajuda agora. Como a gente pode dar um nome para esse episódio? A gente começa com o Não Tô Pronta. Tá. Mas ele, na real, ele é só ironicamente falando pro Estou Pronta, tá? Tá, sim. Então. Eu peguei essa. Então, Eu peguei a essência do podcast. Muito bom. Não estou pronta para... Talvez a gente podia falar, não tô pronta pro Natal. Pode ser. Pode ser. Verdade. Porque no Natal, muitas famílias vão se reunir e quem, né, assistir o podcast e entender, o Natal vai ser diferente. Eu Pode também ter acho. certeza.
Então, esse episódio foi Não Tô Pronta para o Natal, com a Cat. Muito obrigada. Foi um prazer Eu que te ter agradeço. aqui. Um beijo. Um beijo.